João Antonângelo, professor João Antonângelo, nosso querido amigo. Seja muito bem-vindo ao Regra de Três, direto dos Estados Unidos, hein? Obrigado por me receberem aí, me sinto lisonjeado. Boa tarde aqui, boa noite aí. Boa. Seja bem-vindo, João. Obrigado. Muito bom, muito bom. Cara, que honra estar recebendo você aqui. Eu acompanho há muito tempo aí sua trajetória, né? Estivemos juntos em alguns momentos na sua graduação e na pós também, né? Nos encontramos algumas vezes lá também na Exalc, mas eu vou deixar para você poder contar para a gente aí um pouco mais aí da sua trajetória e a gente vai poder trazer bastante coisa interessante. E para quem nos assiste e nos ouve, o João mandou várias fotos também, né? Bem interessantes que vão ajudar aí a gente contar essa história, né? E com certeza é da curiosidade de quem está aí nos acompanhando, né? O que aconteceu e como que é, né? Essa experiência de viver aí no estado de Washington, né, João? Você tá na universidade aí fazendo a gravação, né? Sim, eu tô aqui no meu escritório, aqui ainda são quase 3h15 da tarde, o horário comercial aqui seria até às 5 também. Show. Tô aqui, sem Show interrupções. Não, né, por enquanto nenhum aluno bateu na porta aí, né? Nada. Muito bom, muito bom. João, a gente gosta de começar, né, pedindo para o nosso convidado dar uma contextualizada. Por mais que a gente já deu várias, né, dicas aí, né, do que você faz hoje, se você puder resumir o que você faz hoje, qual que é a sua função aí na universidade, né, o que você tem feito, apesar das dicas que a gente já deu aí, acho que ouvir de você vai ser sempre melhor. Certo. Atualmente, né, eu atuo como professor assistente de Química do Solo, aqui na Washington State University. Ele é o departamento é o Crop and Soil Sciences Department, que é o departamento de plantas e ciência de planta e ciência de solo. E nessa função, nesse cargo de professor assistente de química do solo, eles têm bastante esse negócio de dividir a responsabilidade do profissional, né? Em pesquisa, ensino e extensão. Então eu tenho 75% da minha responsabilidade é pesquisa e 25% é ensino, é dar aula. E dentro dos meus 75% de pesquisa, eu faço pesquisa direcionada à extensão também, porque é uma posição de química do solo aplicada, não é só ciência básica, é ciência aplicada também. E as disciplinas que eu vou começar a ministrar ainda, porque faz 10 meses que eu estou nessa posição, então você começa o ensino depois de um ano e meio. Eu vou dar uma disciplina de análise química de laboratório, tanto para a graduação quanto para a pós-graduação, mas daí são os dois níveis integrados na mesma sala, e eu vou dar a disciplina de química do solo para os dois níveis também integrada na mesma turma, graduação e pós-graduação. São esses os cursos. Fora a parte de pesquisa que eu faço, que é mais direcionada eles chamam aqui, né, Improve Line Use Efficiency, que é você melhorar a eficiência do uso de calcário, melhorar a eficiência do uso de nitrogênio também e contribuir para estoque de carbono e um pouco também de dinâmica da matéria orgânica no solo. Resumidamente é isso. Muito legal. Eu vou deixar o Wellington fazer a primeira pergunta aí, porque eu tenho um monte já na cabeça para fazer. Beleza. Tô tentando não quebrar o raciocínio aqui, porque você vai escrevendo uma, daqui a pouco escreve outra, viu, João? Tem bastante coisa, mas o que eu tava aqui, você estava falando dessa estrutura sua, né, de 75%, né, de pesquisa, 25% da pesquisa é extensão também, que é aplicado, como você explicou, 25% aí você tira o tempo ministrando, dando aulas, né? Sim. E eu tenho uma pergunta, qual que é, como que você vê, né, ou quais, na sua opinião, são as maiores diferenças entre o professor ou a universidade norte-americana em geral, com a brasileira, né, porque dentro pelo menos do ensino público, né, do superior público aqui, né,
no Brasil, a gente tem esse pilar de pesquisa, extensão e também de ministrar aulas, né? Agora, no seu ponto de vista, como que existe muita diferença ou quais são as principais diferenças no seu ponto de vista? O sentimento que eu tenho, e isso não mudou muito desde que eu fui criando esse sentimento quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos para fazer meu doutorado, é de que eu tenho essa sensação, pelo menos na agricultura, dentro da engenharia agronômica, que tudo que a gente faz na universidade aqui parece ser mais aplicável e deve ser mais aplicável para a sociedade do que no Brasil. Eu tenho uma sensação de que no Brasil a gente é bastante livre para fazer o que a gente quer, mas às vezes a gente fica muito, muito restrito à ciência básica e grande parte das coisas, das informações que você gera, ela pode ser de conhecimento teórico, sim, mas elas não são muito aplicáveis. Tanto é que parece que no estado de São Paulo, alguns professores que exercem a extensão são muito poucos ou se dedicam só para isso. Aqui, quando a gente vem fazer quando a gente vai fazer já na descrição de trabalho, existe o que você vai trabalhar e como que você vai contribuir para a agricultura no estado e na região. Você é livre para trabalhar com pesquisadores do mundo inteiro também, fazer esse tipo de pesquisa interdisciplinar e colaborativa, mas você tem que atender a necessidade dos produtores rurais aqui. Tanto é que quando você aplica, né, aí no Brasil as agências de fomento, que tem a FAPESP, a CNPq e a CAPES, elas são do governo. Aqui, quando você ganha dinheiro para fazer pesquisa, existe do governo também. Mas existem as estatais também, que é direcionada para atender os problemas e as dificuldades dos produtores diretamente. Você faz isso de acordo com a sua área de pesquisa. Essa é uma grande, grande diferença. Que legal. E eu queria entender, assim, só uma sub-pergunta, como que, em relação... Eu achei super interessante, viu, João? E eu já até entendo que eu vou ser bem breve aqui. Como que vocês determinam, né, esse lado, a questão das dores de resolver os problemas ou de estar mais próximo dos agricultores? Existe um trabalho mais forte nisso, né, na prática ali? Existe... Como que funciona isso? Sim, existe um monitoramento muito forte por exemplo, aqui a produção de trigo é uma coisa muito forte, né? Existe um monitoramento por parte da USDA, que seria a Embrapa no Brasil, que gera um banco de dados, porque os fazendeiros, os produtores agrícolas, eles estão, na grande parte, vinculados à universidade de alguma forma ou à própria agência de pesquisa, a USDA, né? Então, existem esses bancos de dados, esses eventos onde... como é que fala mesmo? Field Day, dia de campo, que eles expõem os problemas à universidade. É por isso que a universidade, às vezes, tem bastante extensionista. Às vezes, dentro da mesma área, uma pessoa só exerce a função de extensão por esse motivo. Websites da universidade que são direcionados aos produtores e tudo mais. Então, é gerado um banco de dados, são feitos eventos, são feitas reuniões onde os problemas eles são colocados. Então, às vezes, quando um produtor vai vender grão, às vezes a qualidade de proteína não está alta, então vamos ver o que está acontecendo. Eu apliquei fertilizante no solo, mas a cultura não está respondendo, porque aí vai medir o pH, viu que acidificou. Então, existe esse tipo de vínculo bem, bem grande entre a universidade, as agências de pesquisa e os produtores rurais. Que legal. Nossa, você me falando, me parece que a base, né, é bem diferente aqui no Brasil mesmo, viu? Assim, pela minha experiência, né, e visão também, até o papel do extensionista no Brasil, aí falando um pouquinho, acho que ele tem uma conotação até, não sei, até um pouco... como posso dizer, um pouco largado, assim, sabe, assim, não sei, um pouco deixado, ele é extensionista, sabe, ele vai lá trabalhar, por exemplo, às vezes com cadeias que, no geral, né,
parece que são cadeiras menos... como eu posso falar para não ser tão pejorativo, né? Mas, enfim, cadeias até não menos tão... valorizada, você acha, Wellington? É isso? Eu acho que é a minha impressão que eu tenho, né? Pelo menos aqui na onde que a passagem em algumas universidades o tom é um pouco diferente, sabe? Eu acho que se você colocar... Aí minha opinião muito particular, né? Se você colocar um professor extensionista, né, e um outro professor pesquisador, parece que são coisas bem diferentes. E não sei, eu tenho pode ser uma visão minha, mas eu vejo que é bem diferente, né? Esse elo, né, da extensão, pelo Sim. que você está nos dizendo, João. É exatamente esse sentimento que eu tenho também. Eu não sei se esse nosso sentimento chega a ser limitado, porque tipo, eu fiquei muito no estado de São Paulo quando eu estava no Brasil, e eu não sei como é que isso funciona em outros estados, mas parece que de forma geral é assim, né? Porque às vezes a gente conversa com o pessoal de Minas, pessoal do norte, do nordeste do país, e a questão de gerar publicação só com ciência para que possa chegar verba na universidade é uma coisa que faz os professores não se dedicarem muito à extensão. Parece. É uma questão do formato, né, João? O sistema, né? É do sistema, né? Pelo que eu estou entendendo, eu preciso aqui no Brasil da publicação para poder acessar essas agências de fomento à pesquisa, né? Para eu conseguir ter uma boa classificação, a nota CAPES e tudo mais. E aí, nos Estados Unidos, como o mecanismo é diferente, né? Não tem essa necessidade, talvez. Eu não sei como que é, por exemplo, aí a questão da publicação, não em comparação com o Brasil. Aí provavelmente também é importante, mas deve ter outros tipos de avaliação que conseguem dar acesso a verbas aí, né? Mais sim, exatamente. Sim. É tudo muito bem balanceado. Não é questão. Assim, a minha posição ela exige bastante publicação, porque é 75% pesquisa, né? Então você tem que gerar o artigo científico, você tem que gerar a publicação, mas ela tem que ser direcionada também. Eu preciso trazer o aluno, eu vou desenvolver uma tese de mestrado, ou uma dissertação de mestrado, ou uma tese de doutorado com esse aluno ou com essa aluna, para tentar resolver algum problema ou fazer algum estudo de caso com alguma coisa que está acontecendo aqui. Daí, a publicação que é gerada a partir desse problema que eu estou tentando resolver no Estado, ou que eu estou tentando entender no Estado, vai às vezes contar mais do que uma pesquisa que eu fiz com alguma outra pessoa do mundo, que pode ser relacionada à minha área, mas que não é tão assim direcionada ao estado de Washington ou ao oeste dos Estados Unidos, entendeu? Então existe esse negócio de qualidade de publicação também, eles balanceiam muito bem isso daí. Não existe métricas, números para você seguir. Algumas universidades têm, mas essa não. Então não existe essa métrica, eu tenho que publicar tantos artigos científicos por ano, ou uma média tal. Se você não publicou com qualidade, se você não publicou uma coisa que seja impactante e que outras pessoas aqui no estado possam usar ou usufruir, às vezes não conta tanto, entendeu? Entendi, olha que interessante, né? Mais focado na região do que você, muitas vezes, do que tem mais valor do que, de repente, que nem você falou, né? Você publica junto com um colega que é de outro país, né? Focado num problema que é mais geral, mas que não é tanto regional, né? Ou focado numa ciência mais básica, né? Não tão aplicada. E veja também que eu falo na situação da carreira que eu estou agora. Então, como no Brasil existe um período probatório, né, dentro de um concurso público, aqui existe um período probatório também que eles chamam de tenure track. Então, essas coisas que eu falo para vocês agora que é importante, é o que seria importante para mim para eu conseguir esse cargo como vitalício, depois desse período probatório, entendeu? Aí depois disso a liberdade é um pouco maior também. Aí você vê aqueles outros tipos de pesquisa que nem na Exalc, com outras pessoas do mundo, ou na Unesp de Botucatu, acontecendo, entendeu? Então existe essa diferença também. E você me falou essa questão de hierarquia, né? Não é nem hierarquia, assim, a questão da carreira, né?
Quando você como que funciona aí, João? Você, por exemplo, aqui o cargo mais alto, salvo engano, é um professor titular, né, aqui na universidade pública, né? Então, assim, olha, tem um professor titular, depois você pode até ser professor emérito, né? Subsequente. Mas aí, antes disso, você tem livre docência, né? E aí tem professores assistentes, eu acho que vai ter alguns níveis também. Aí nos Estados Unidos, em geral, não sei se é uma coisa geral ou é algo regional, né, no seu caso, como que também existem essas escadinhas, né, de tempo ou de nível ou de quantidade de publicação de relevância, ou depois desse período probatório você quantos anos dura, por exemplo, né? Como que você se torna vitalício, e depois desse vitalício que você está dizendo, tem alguns, né, uma escadinha para um título maior. Sim. Então, essa questão dos passos na carreira é bem semelhante. Aqui você entra como assistant professor, e no Brasil seria professor assistente ou só professor. Aí, no Brasil, você tem esse período probatório, só que você já é concursado. Então, de nenhuma forma você pode sair da universidade. Vamos falar assim. Você pode ter algumas limitações quanto ao como você vai trabalhar. Se você não estiver publicando muito, por exemplo, e você ainda é um professor assistente, você não vai poder orientar um aluno de pós-graduação, por exemplo. Isso pode acontecer e o Diego pode me corrigir se eu estiver errado, mas eu lembro disso quando eu estava em Piracicaba. Só que aqui é assim, o tenure track, você é também um professor assistente, e assim como no Brasil, depois de 5 ou 6 anos, você vira professor associado, ou o que eles chamam aqui de associate professor, que é quando você ganha o tenure aqui, e no Brasil, quando você passa no probatório, que é quando você vira o professor associado, que significa, aqui nos Estados Unidos, você tem um tenure, você não pode ser mais demitido, não pode ser mais mandado embora. É assim que funciona. E aí você já não pode ser mais mandado embora do seu cargo desde o começo, mas você tem algumas restrições. E depois do probatório fica ainda melhor esses privilégios, creio eu. Eu posso estar errado, mas eu creio que de certa forma seja isso. E depois do professor associado, do associate professor aqui, você tem o full professor, que é a mesma coisa que o professor titular no Brasil. E demora mais ou menos o mesmo tempo também. Então é de 5 a 6 anos de assistente para associado, 5 a 6 anos, ou 3 anos, dependendo de como você trabalha, do associado para o full professor, ou para o professor titular, que é a mesma coisa. E também tem o emeritus professor, que é o professor emérito, que é o aposentado. E aqui ainda tem a livre docência, ela funciona aqui também, mas depende da sua porcentagem de ensino. Você entendeu? Depende muito da porcentagem de ensino e depende da universidade. Eu não sei como que isso funciona direito, mas eu acho que não é aplicável para mim. E daí você tem, né, então é professor assistente, professor associado, professor titular, que é o assistant professor, associate professor, full professor, professor emérito, que é o emeritus professor, e aqui ainda tem um cargo honorário, que é o professor regente, que é o regent professor, que é um título de honra, que é o máximo, é o cargo máximo que você pode atingir numa carreira acadêmica. Muito bom, muito legal, muito legal. Poxa, que aula, hein? Que aula. Muito legal conhecer, né? E, bom, eu tô curioso, né, por uma série de coisas aí, né? A gente gosta de fazer essas comparações, é sempre interessante entender, né? Mas eu acho que, assim, tem um ponto que ele traz uma curiosidade talvez maior, né? Porque, pô, cara, você é um brasileiro, você era nosso colega aqui do dia a dia e você chegou aí onde você tá, né? Que é o sonho para muita gente, né? Poxa, cara, você olha lá, pô, né? Nosso amigo lá, o João, ele tá como professor lá nos Estados Unidos, cara, um brasileiro, né? Então, eu acho que seria legal a gente entender um pouco dessa sua trajetória, né?
você contar um pouquinho para a gente, né? E aí a gente tem uma pergunta famosa que a gente faz aqui também, né? E aí para buscar lá nos confins da sua trajetória, né? Se você puder compartilhar com a gente aí, qual que foi seu primeiro contato com o agro, né, cara? Porque você começou, de alguma forma, você conheceu o agro e aí você deve ter gostado, né? Agora, conta um pouco pra gente aí. Então, beleza. Então eu vou contar o meu primeiro contato que eu tive com agronomia e daí eu já parto para minha trajetória, pode ser? Show, vamos lá. Tranquilo? Então, o meu pai, Diego e Wellington, ele é engenheiro agrônomo. Ou ele está aposentado já, mas o meu pai é engenheiro agrônomo, Diego. Ele formou na Unesp de Botucatu e ele era da turma do professor Bill. Ele era da mesma turma do professor Bill. Eu não sei se eu tinha te falado isso já em algum momento. Não, acho que não, poxa. Não, legal, cara. O professor Bill deu aula pra gente de fertilidade do solo, né? Aí, Wellington, vai dar trote em você. Você fica chamando a gente de bicho aí, ó. Calouros. Eu encontrei com o Ricardo, filho do professor Bill, né? O Billzinho na AgriShow. O Billzinho é da economia, né? Não é da minha turma. Não. Ele deve ser da 40 ou 41. Entendi. Então, daí, o meu pai, ele é engenheiro agrônomo e ele trabalhava numa cooperativa de laticínios. Só que eu era muito pequeno quando isso acontecia e o meu pai, ele era mais diretor da cooperativa. Então, eu não via muito a atividade dele em campo, era mais no escritório e tudo mais. Só que o meu pai tinha um sítio. E esse sítio era mais de lazer, mas ele tinha um pouco de produção de citros. Ele tinha limão, tinha laranja. E uma coisa que ele tinha bastante era pasto para gado de leite, né? Só que isso era mais uma atividade que ele tinha como hobby até, assim, não era tão lucrativo. Era um pouco lucrativo, mas eu lembro muito de eu indo no sítio, indo para o rancho, pescar, fazendo essas coisas assim. E o meu avô também tinha sítio, só que o sítio do meu avô era mais lazer do que tudo. Ele tinha um pomar só, com várias frutícolas e hortícolas também, que era bem legal. Então, esses contatos prazerosos eu tive bastante, mas não foi isso que me levou a fazer agronomia. Depois que o meu pai saiu da cooperativa, ele começou a trabalhar como consultor. Então, eu ia bastante com ele de carro, pegava estrada de terra para ele falar com os produtores, com os donos da fazenda, e eu acompanhava ele. Só que o meu pai ele sempre deu muito mais consultoria para produtor de milho, que fazia silagem para gado, porque tem esse negócio, meu pai sempre teve esse background de gado de leite. Então, e pastagem para gado também. Então, era mais pasto para gado de leite, milho para silagem para gado de leite também, e um pouco de pastagem para equinos, entendeu? Então, eu sempre andava com ele, assim, ia para a fazenda, tinha um pouco de noção das coisas que estavam acontecendo e tudo mais. Aí ele fazendo agronomia em Botucatu sendo do lado de Avaré, eu falei, vou prestar agronomia também, acho que não vai dar errado, acho que eu vou ser feliz, né? Mas assim, não 100% de certeza também, era mais um contato que eu tinha, assim, que eu achava que ia ser mais conveniente para mim também. E daí foi estando em Botucatu, né? A gente teve o primeiro ano em 2008, aí em 2009 foi quando a gente teve a aula de fertilidade do solo do professor Bill, que foi quando eu me apaixonei pela disciplina. A gente sabe que ele tem uma didática muito boa, talvez se tivesse sido outro professor, eu não sei se eu seguiria a mesma carreira, então isso influencia muito na decisão de alguém. E quando eu falei pro meu pai, eu tô tendo uma aula de fertilidade do solo com o professor Bill, não sei, foi daí que ele falou, o Bill formou comigo. Era da mesma turma e tudo mais. Daí logo eu fui tentar procurar um estágio lá.
Aí ele tinha ele olhou meu histórico, tudo lá, e ele falou, não tô, ele sabe aquele jeito dele, ele falou, não tô contratando você, não sabe que você é filho do seu pai, não, você vai ter que trabalhar. Eu sei o que, assim. Daí eu falei, legal, né? Aí eu tive 3 iniciações científicas na área de fertilidade e química do solo, que é a área dele. Então foi bem legal esse contato que eu tive com o laboratório, como é que funciona um laboratório de análise de solo, como é que coleta uma amostra, como é que coleta uma planta para fazer análise de nutrição mineral. Aí eu trabalhei bastante, ele tinha bastante orientado de mestrado e doutorado na época, e eu era estagiário desse pessoal. Foi quando meus projetos de iniciação científica, eles eram parte do projeto de iniciação da tese de mestrado, da tese de doutorado ou dissertação de mestrado desses alunos. Então foram 3 iniciações científicas, uma com a CNPq e 2 com a FAPESP, praticamente trabalhando com silicato de cálcio e magnésio, calcário, produção de soja, produção de aveia preta, com relação a doses ou diferentes tratamentos e fontes desses condicionadores de solo, neutralizadores de solo. Teve também uma parte trabalhando com biossólido, resíduo, né, de atividade industrial, atividade urbana, aplicando no solo para ver efeito a longo prazo. Então, sempre trabalhei muito com química e análise de solo, essa parte de acidez, pH, metal pesado, quando foi o negócio do biossólido e tudo mais. Então, completei, né, esses 3 projetos, foi bem legal, foi uma experiência muito boa de campo e de laboratório. Trabalhando com bastante coisa aplicada, né, eu diria, porque você viu o efeito na planta, na produtividade, na captação de nutriente de metal pesado. Aí o que aconteceu? Isso foi 2009, 2010, 2011, então segundo, terceiro e quarto ano de faculdade. Aí em 2012 é quando a gente tem que sair para fazer o estágio obrigatório, né? Só que o que eu estava falando? Eu estava falando, eu acho que eu vou querer a área acadêmica, né? Foi quando eu estava dentro dessa área acadêmica que daí eu me separei do que o meu pai fazia muito. Porque o meu pai, ele formou e logo ele foi trabalhar. Eu não, eu fui seguir a carreira acadêmica justamente pela experiência que eu tive com as minhas iniciações científicas. Tá, daí em 2012 eu falei, eu quero ir para fora do país para ver como que é a pesquisa lá, mas eu não quero trancar a matrícula. Eu quero tentar unir o útil ao agradável. Aí foi quando eu descobri que a Unesp de Botucatu, ela tem a FCA, ela tem um vínculo muito tinha, né, um vínculo muito forte com a Oklahoma State University em Stillwater, Oklahoma. Aí eu falei, eu vou tentar, né? Eu conversei com o Bill, conversei com o professor Saulo Guerra, ver se tem alguma bolsa de estágio lá. Aí acabou que dando certo. Um professor que é 100% extensionista, ele era, porque ele já aposentou, 100% extensionista na Universidade do Estado de Oklahoma, ele fez uma carta de oferta para eu ir fazer um estágio lá em Oklahoma. Legal. Aí isso foi na segunda metade de 2012. Aí eu trabalhei num laboratório de pesquisa e extensão, também ajudando alunos de mestrado e doutorado, desse professor lá. E é legal que eu tive contato com bastante gente de outros países, Filipinas, Índia, China, os próprios americanos e tudo mais. Fiquei lá por 4, 5 meses, quase 6, na verdade.